Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula sobre como estabelecer regras. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a importância da gente ser claro, da gente ser justo e da gente estabelecer regras conversando com a criança e em acordo com elas. Então, quando a gente fala de regras, a primeira questão que é importante é que ela seja clara, que seja um comportamento e não um comportamento, como a gente já conversou anteriormente. Então, por exemplo, pedir para a criança ficar quietinha, não diz o que a gente espera dela. Não diz, de repente, que a gente gostaria que ela brincasse com uma brincadeira que fosse mais tranquila, que não fizesse tanto barulho, e a gente diga, que tal você brincar de quebra-cabeça agora? Que tal você brincar, você ir ler agora? Então, quando a gente pensa sobre qual a regra que a gente vai estabelecer, a gente precisa focar muito se a gente está de fato falando para a criança, ensinando para a criança o que a gente quer que ela faça, o que a gente espera que ela faça. É muito comum que eu vejo na internet quadros de regra com círculos vermelhos e um traço no meio, né? Essas são regras que eu diria para vocês não usarem. Por quê? Porque quando eu digo que você não pode brigar com seu colega, eu não estou dizendo para a criança o que ela deve fazer com o colega. Eu não estou dizendo para ela que ela deve brincar. Eu não estou dizendo que ela deve tratar bem. Eu não estou dizendo quais são as ações que eu espero que ela faça. Eu simplesmente estou dizendo, de repente, que não pode puxar o cabelo, mas eu não disse nada sobre chutar. Não estava escrito, não está nas regras. Então, a gente deve prestar muita atenção e ser muito claro na descrição das nossas regras, de modo principalmente a estabelecer uma construção de habilidade, de modo que eu diga para a criança o que eu quero que ela faça e não de repente o que eu quero que ela não faça. Quando eu foco nessas regras que são não de proibidos, eu não estou ensinando para ela e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é ensinar habilidades, é ensinar comportamentos, não é mesmo? Então esse é o primeiro ponto. Ser claro. Às vezes é importante a gente ser muito claro mesmo. Então, por exemplo, se eu vou dizer que ela deve ser educada, eu posso dar exemplo do que eu estou chamando de educada. Lembra que a gente já conversou que a minha opinião do que é algo pode variar da sua? Então, estabelecer ser educado é agradecer quando você recebe um presente. Talvez mesmo que você não tenha gostado tanto, mas sorrir e agradecer a gentileza da pessoa, ela ter pensado em você e você demonstrar que você ficou feliz dela ter comprado esse presente para você. De repente, a regra pode ser deixar claro que eu quero que ele arrume os brinquedos após ter brincado. Então, sempre terminou de brincar, eu vou arrumar os brinquedos. E aí eu deixo claro exatamente o que eu quero. Terminou de brincar, arrumar todos os brinquedos. É muito legal quando a gente faz isso e a regra fica muito clara para a criança, porque inclusive a gente evita, né, essas formas de repente ela tá escapando e pensando em soluções. Eu lembro uma vez eu estava vendo sobre regras no metrô de Nova York. Gente, procurem sobre isso. Tem que ser claro, porque você diz, o cachorro não pode estar andando no metrô. As pessoas colocam na mochila e vão-se embora. A regra diz que ela não pode estar andando, não falou nada sobre estar na mochila. Então, se adultos vão fazer isso, gente, imagina as crianças. Vamos pensar em regras que sejam claras, que sejam regras que construam, regras que mostrem para ela o que ela deve fazer, especificando direitinho os critérios. Às vezes eu coloquei a regra que eu tenho que estudar todo dia, mas eu não disse por quanto tempo. 30 segundos está valendo, não é mesmo? Então, eu devo ser bem claro naquilo que eu estou esperando que ela faça. Um outro ponto que a gente falou é que essas regras, elas sejam justas com a criança, né? Então, o que significa uma regra ser justa? Vamos lá pensar sobre isso. Você acharia justo uma regra de que se você, uma vez na vida, você aumentou o limite da velocidade de que você está dirigindo e você vai perder seu carro por um mês? Você não pode dirigir por um mês porque você aumentou o limite da velocidade uma vez. Você consideraria essa regra justa? Provavelmente não.
muitas regras que a gente vive, nós mesmos, se a gente for pensar, pensa agora, quais são as regras que eu vivo, de repente, poxa, eu não acho justa essa regra, eu não acho que é uma regra que ela é legal, que ela tá justa. Provavelmente a gente ainda hoje vive em situações que são regras não justas. E quando a gente não acha justo, a gente vai bater de frente com aquela regra. A gente vai tentar burlar aquela regra, a gente não vai se engajar naquilo, porque, poxa, não é justo o que foi estabelecido. Então, ao pensar no estabelecimento, eu tenho que ver qual é a justiça. E para eu saber se uma regra é justa, eu preciso conversar com a criança. Eu preciso dialogar, que entra no nosso terceiro ponto. Quando as regras são estabelecidas numa conversa, num diálogo, junto com a criança, vamos sentar aqui, vamos conversar. Olha, a mamãe tá pensando que você já tá numa idade que já você cresceu bastante e agora você já tem muita mais independência. Eu queria te ajudar a começar a fazer, de repente, de arrumar suas próprias roupas e decidir que roupas você vai usar. Você já consegue fazer essas decisões, mas eu vou te ajudar nesse processo. O que tu acha da gente estabelecer, então, que você vai arrumar suas roupas todos os dias, quando tiver roupas estiverem limpas, ou 3 vezes por semana, quando as roupas estiverem limpas e passadas, você vai pegar e você vai arrumar no canto certo. E quando a gente sair nos finais de semana, você vai começar a tomar decisões de quais são as roupas que você vai usar. E você conseguindo fazer isso direitinho, aí de repente, no final do dia, no final de semana, aí você vai estabelecer junto com a criança, gente. Isso tem que ser junto com a criança, não vai ter fórmula mágica. Então, no final de semana, o que a gente poderia estabelecer que seria justo como consequência por você ter começado esses comportamentos? Então você pode estabelecer de repente que ela vai jogar videogame por mais tempo, ou que vocês vão sair, ou que vocês vão brincar junto de algo. Você vai estabelecendo com a criança. Mas é legal que existam consequências por ela ter feito isso, e que essas consequências sejam consequências justas. Às vezes você pode dizer, mas Mário, eu já elogiei. Não é suficiente? Você elogiar é essencial. Assim, primordial. Mas você trabalharia só pelo elogio? Você iria todos os dias sair de casa para trabalhar só pelo elogio? Provavelmente não, a não ser que seja muito rico e não precise pagar as contas, e não precise comprar comida, e não precise se preocupar com relação a isso. Mas se você precisa, você provavelmente não vai trabalhar só pelo elogio. Apesar do que, sem o elogio, provavelmente o trabalho vai ser bem chato, né? Vai ser aquele trabalho que você tá lá, mas poxa, ninguém me reconhece aqui. Então, a gente precisa do elogio, sim, mas principalmente quando eu tô querendo estabelecer um comportamento que é novo, quando eu quero estabelecer um comportamento que eu sei que para a criança é difícil, de repente essa criança é super deixa as coisas espalhadas, deixa as roupas espalhadas, ela ainda não tem esse repertório, de repente uma criança que é muito indecisa em tomar decisões, eu quero ajudá-la que ela comece a tomar decisões sozinhas. Se esse é o caso, se eu consigo estabelecer consequências bacanas para isso, além do elogio, eu acabo fazendo com que esse comportamento se torne mais justo. Eu acabo fazendo com que tenha coisas boas que mantêm esse comportamento acontecendo de novo e de novo. Lembra do nosso primeiro módulo? Se eu faço algo e a consequência é bacana, eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo. Então, principalmente, quando eu quero ensinar algo que é novo, que a criança ainda não sabe, que a criança tem dificuldade, eu preciso dessas consequências, além, às vezes, de somente o elogio, como se fosse isso, como se fosse a relação, para que ela aumente a probabilidade de que ela faça aquilo cada vez mais. Claro que, com o passar do tempo, a gente quer que ela perceba as consequências positivas, por exemplo, dela fazer aquilo. Por exemplo, ao escolher a própria roupa, alguém elogia, nossa, que bonito, adorei, você tá lindo. E a criança, nossa, eu consigo escolher sozinho. A gente quer que essas consequências naturais sejam as que vão manter esse comportamento. Mas às vezes no início, na fase que a gente está ensinando, a gente precisa de outras consequências também. Assim como na vida adulta, na verdade, gente, a gente vai precisar de outras consequências também. A gente não faz as coisas só porque as pessoas dizem que é bom ou só porque as pessoas vão elogiar a gente. A grande questão é que, em geral, na vida adulta, a gente faz as coisas porque a gente está fugindo de punição. A gente está fugindo da multa, a gente está fugindo do corte de energia, a gente está fugindo. Só que a gente deveria pensar
Será que se, em vez de estar fugindo de coisas que são negativas, que eu não gosto, que são aversivas pra mim, eu tivesse tendo consequências bacanas por fazer aquilo, eu não me sentiria muito mais feliz? Eu não sentiria que é muito mais justo? Pois é. Então essa que é a ideia que a gente vai trabalhar aqui. Veja dessa forma, o que a sua criança acha da regra, o que ela acha da consequência, se ela acha que tá justo, que tá legal, discuta com ela. Quando a criança participa e se engaja nessa conversa, nesse diálogo, não só fica algo que não é impositivo, como fica algo que às vezes ela vai mostrar um outro lado, uma outra perspectiva. E é legal que nessa conversa a gente usa aquelas estratégias de não ser uma conversa negativa, ser uma conversa onde eu elogio, onde eu mostro que ela já consegue, onde eu mostro que de repente ela vai aprender algo novo, que ela está crescendo. Então fazer com que essa conversa seja boa, que essa conversa seja positiva, que seja uma conversa que ela se sinta às vezes até empolgada de estar fazendo aquilo, ajuda muito no processo. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e a gente se vê na próxima. Beijo!